Oi, gente, é hora das histórias de Valusa. Hoje teremos a tremenda tempestade que Volusa anunciou no fim do vídeo passado. Lembram? Assim ela começou. Quase fim de tarde, estava eu num bem bom andando na praia deserta, despreocupadamente, com a brisa marinha aliviando o calorão do dia todo. Daí a pouco, as nuvens foram se ajuntando, engrossando e escurecendo. O vento parou. De vez em quando, relâmpagos abriam fendas nas paredes de nuvem. Estava ainda longe, pois não se ouvia trovão. Adiantei o passo para não correr o risco de ficar no descampado debaixo de raios. Cheguei em casa e corri para tomar banho antes que a tempestade caísse e me pegasse molhada embaixo do chuveiro. No meio do banho, ouvi trovões perto, sinal de que os raios se aproximavam. Me apressei. Já estava quase me enxaguando quando algo luminoso estalou no ar, perto da minha cabeça. O susto foi tremendo. Por fração de milésimo de segundo, pensei que o teto do mundo caía sobre mim em forma de raio. Puxa, avó, o que foi? Murilo perguntou espantado. Até hoje não sei o que foi aquilo. Talvez fosse fogo de Santelmo, pois era como uma faísca branca azulada. Mas eu não tenho chifres, pelo menos aparente, não é? E não estava num navio de altos mastros, não havia torres de igrejas, nem chaminés, nem antenas altas, nem nada assim pontiagudo. O que é fogo de Santelmo? Janaína quis saber. É mais ou menos isso que falei. É uma descarga elétrica que acontece nas tempestades e aparece como fogo brilhante no alto dos mastros, nas pontas de chaminés, torres e até nos chifres dos bois. Agora imaginem o espanto dos marinheiros antigos numa tempestade no meio do mar, naqueles frágeis navios de madeira, vendo de repente um fogo branco azulado na ponta dos mastros. Pois é, meu susto foi ainda maior que o assombro deles. Foi a coisa pipocar e eu gritar. Saí nua do banheiro mal tivitino de pegar o lençol da cama e me embrulhar. Acho que ainda ensaboada e desci as escadas quase voando. Que cena! Vovó com medo de tempestando escada abaixo, nua, só com um lençol. Murilo interrompeu rindo a mais não poder. Aliás, todos riam. Eu queria era ver isto. Queria nada, na hora da desespero. Os meus filhos, que já estavam assustados com a ferocidade da trovoada, ficaram ainda mais atarantados com meu grito. As largas portas e janelas da nossa casa eram de vidro, praticamente deixando a gente no meio dos raios. Nos encolhimos nos degraus de madeira da escada, buscando lugar seguro fora do alcance dos raios que, caindo perto, faziam a casa toda estremecer. Estávamos encurralados entre estrondos e clarões assustadores. Era a cada impacto dos raios no chão que a gente pensava que a terra se partia. Através da grande porta da frente, vimos o cajueiro todo aceso com a luz dos relâmpagos que não davam trégua. Teve raio que se fechou em círculo, formando uma grande roda de luz no ar. A situação era desesperadora. Televisão, computador, geladeira, todos os utensílios elétricos tinham pifado. A noite avançava. Há muita luz elétrica se fora, e sem ela não havia comunicação com o mundo. O telefone sem fio desligado e os celulares descarregados. Não tínhamos como pedir socorro. De repente, a luz da sala acendeu e apagou sozinha. No outro momento, um ponto de luz se fez no teto como uma lâmpada acendendo. Parecia que os raios entravam em casa. Não havia para-raios por perto. E a chuva não parava. A tempestade parecia eterna e querer acabar com a gente. A noite se fez madrugada e a gente continuava acuada. O dia já estava para amanhecer quando a tempestade amainou.
Enfim, podemos conferir os estragos. Eletrodomésticos queimados, galhos caídos, telhas arrancadas, árvores desfolhadas, cerca arrebentada, mas nós estávamos inteiros e pudemos descansar, embora sem luz e sem comunicação, que só foram restabelecidos no meio do dia seguinte. Realmente, aquela foi uma noite inesquecível. Depois de ouvir a história, a criançada queria desanuviar brincando. Mas a chuva voltou e virou uma chuvinha de inverno renitente, atrapalhando as brincadeiras da tarde. Se a chuveirada de chuva fora uma boa folia de manhã, a chuvinha de agora era muito chata. Vovó, essa chuva não vai parar mais não, é? Matilde expressou a pergunta de todos. E Mário completou. Se tem dança para fazer chover, deve ter também uma para fazer parar de chover. Como é, vó? Vó Lusa, sempre de bom humor, respondeu. Conhecer tal dança não conheço, mas sei de outras maneiras de fazer a chuva passar. Basta fazer bonequinhos de papel para espantar a chuva e cantar Santa Clara clareou. É mesmo! Murilo se lembrou e foi buscar jornais velhos, enquanto Vó Lusa foi pegar as tesouras. Logo ela ensinava como dobrar a folha do jornal e recortar para fazer corrente com bonequinhos de mãos dadas. Os meninos meteram mãos à obra. Saiu o bonequinho de todo jeito, direitinhos, tortos, pernas finas e barriga grande demais, barriga pequena e pernas enormes, e até bonecos sem cabeça. Divertidos, riam e zombavam dos bonecos mal feitos, porém Vó Luz afirmou que todos serviam. Se é para espantar a chuva, quanto mais feio melhor, não é não? E agora, vó, o que é que a gente faz? Pendura na corda. Amarraram corda entre as pilastras da varanda e nele prenderam as correntes dos bonecos de jornal com pregadores de roupa. E se puseram a pular e cantar, repetindo até cansarem. Santa Clara clareou, São Domingo iluminou, vai chuva, vem o sol, enxugar o meu lençol. Santa Clara clareou, São Domingo iluminou, vai chuva, vem o sol, enxugar o meu lençol. Não é que surtiu efeito, meninas? A chuva virou chuviscos e os chuviscos virou gotas nas pontas das folhas e as gotas tremiam brilhantes até caírem na terra molhada. O sol botou um olho para fora e, vendo que a chuva se fora, saiu para secar a tarde úmida e botar a criançada a brincar no terreiro entre as árvores. Bem, gente, vamos deixar a meninada se divertindo enquanto preparamos o próximo vídeo que terá cobras e loroteiro. Aguardem! Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber novos vídeos. Muito obrigada! Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.